Ofertando, atento, acomodado, vamos aí trabalhar com a estrutura do editor de apresentações PowerPoint 2013, usando aí agora as ferramentas de apresentação e alguns detalhes cruciais quando você manipula a estrutura de slides. Primeiro passo, o que você vai ter dentro da estrutura de apresentação? Você pode definir a apresentação, montar todos os seus slides, você coloca lá efeitos de transição para troca do slide, anima os efeitos dentro dele, colocando lá recursos de um texto que surge, o texto que desaparece, entrada, saída, ênfase. Então você cria a apresentação aos moldes daquilo que você gostaria que ela seja visualizada por quem você for mandar, ou mesmo por você, ou exibi-la durante alguma apresentação. Mas também é importante notar que você precisa de preparo para que você possa expor o que está explicitado ali dentro do slide. E assim você vai estar trabalhando com a aba apresentação de slides. Na aba apresentação de slides, você tem o bloco configurar. No bloco configurar, você vai configurar a sua apresentação de slides. Como você quer que ela seja manipulada? Você quer que ela seja automática dentro de um tempo? Você quer que ela seja transmitida através de cliques? Então você começa a definir estas estruturas dentro da configuração da apresentação de slides. Então é um recurso necessário, claro. Então é um dos últimos passos que você vai realizar. Você pode fazer logo no começo? Pode, mas esta estrutura normalmente é quando você finalizou a apresentação e agora eu vou definir como ela vai ser transmitida, como ela vai ser visualizada ou vou expor esse conteúdo. Aqui você tem uma opção ocultar slides. Cuidado, na aba apresentação você tem como definir uma apresentação personalizada, que de certa forma também faz isso, oculta um slide. Uma vez ocultado, esse slide não vai aparecer na exibição, quando você jogar lá no modo exibição, modo apresentação dos slides. Então cuidado com esse detalhe, pois ele tem essa relevância. A opção testar intervalos. Essa opção é uma das mais importantes e frequentes dentro de provas. Imagine, você vai escrever uma apresentação de slides, só que ela tem por finalidade ser uma mensagem. Por exemplo, uma mensagem aí de boas festas, mensagem de aniversário. Então você vai definir uma mensagem basicamente, com texto e música. Esse texto a pessoa vai ter que ler, ou você pode narrar, já vamos ver isso. Mas você pode simplesmente deixar um tempo próprio. Só que tem slide que vai ter 2 linhas de texto. Tem slides que vão ter 50 linhas de texto. Então o tempo é o mesmo para cada slide? Não. E você, quando monta a apresentação, pode definir um tempo de transição para cada slide, como define lá no bloco intervalo da aba para transição de slides. Então você consegue definir, esse slide vai demorar 5 segundos, esse vai demorar 10, então você configura. Mas você vai ter que ficar toda hora, vou exibir o slide. Consegui ler tranquilamente o texto. Percebeu o problema? Você tem que ficar registrando o tempo. Aqui resolve esse problema. O testar intervalos, ele vai simplesmente gravar o intervalo. Cuidado, gravar a apresentação de slides é diferente, mas tem correlação. A ideia de testar intervalos é que você montou os textos dos slides, colocou a música de fundo, e agora você vai definir o tempo de exibição desse slide, mas de uma maneira prática. Você joga esse slide no modo testar intervalos. Não vai ir lá e iniciar a apresentação dos slides. Não, você testa o intervalo, ele vai exibir a apresentação. E ali você vai justamente ler o texto da tela, dá um tempinho a mais, vai que a pessoa lê menos textos que você, aí você passa o slide. Esse tempo, desde o início da apresentação, ao você passar este primeiro slide, é registrado para o primeiro slide. Esse vai ser o intervalo da transição para o primeiro slide, a duração desse slide. Depois, lê o texto do segundo, passa. Registra esse tempo também. Mas quem vai registrar é o programa. Você não precisa ficar anotando, demorou tanto. Não, o programa faz isso para você. E uma vez que você fez esse registro, registrou os tempos, depois quando você iniciar uma apresentação de modo normal, ela vai tomar esse tempo como tempo base. Então fica bem mais prático para esse tipo de animação, onde você tem um texto, algo que depende de algo automático, efetivamente. Claro, também poderia ser utilizado aqui para você treinar. Como assim? Imagine, vou expor um conteúdo. Tenho lá uma tela onde eu vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso com alguns slides. Trabalho de conclusão de curso tem um tempo limitadíssimo para poder fazer a apresentação, expor o seu trabalho efetivamente. Então você tem lá 20 minutos. Você vai colocar 20 slides? Jamais, 20 slides é um slide por minuto, você tem que falar muito rápido sobre o assunto.
Não vale a pena. O que você faz? Você vai reduzir, vai jogar ali 10 slides, 2 slides por minuto, mas você tem que considerar que tem a imagem de abertura, tem ali o preâmbulo, pode ser que tenha um sumário dizendo o que tem em cada lugar, e esse sumário pode estar interligado por meio de links, botões e ações, de modo que, por exemplo, alguém queria ver o que estava lá no slide 10. Eu vou ficar avançando e voltando o slide? Não. Você volta para o slide que tem o sumário. Como? Coloca ele lá como primeiro slide. Ou daí você aperta a tecla Home. Ou como último slide, o sumário, aperta a tecla End. Que daí você já vai lá e clica direto no que você quer. E ele vai levar você para aquela posição dentro da sua apresentação, do seu documento de slides. Então, tem maneiras de você tornar mais apto para efetivamente transmitir esses dados. Agora, quando você vai apresentar o trabalho, você como forma de cronometrar o tempo, para ver quanto tempo você está demorando por cada slide, você pode usar o testar intervalos. Você joga ali o slide e fica explicando, passei, ele registrou o tempo, ele vai registrando todos os tempos e você depois começa a observar, aqui eu demorei mais, eu posso explicar mais sobre este outro assunto, preciso falar mais desse, então eu posso reduzir aqui e assim você vai adaptando e treinando para essa exposição de informações. De tal forma, claro, não é recomendado, mas você pode usar esses intervalos que você já meio que pré-definiu como automáticos para durante a apresentação. Não é muito legal, mas é uma forma de tentar forçar você a avançar no conteúdo. Tipo, tá passando o slide, avança ali, vai, agiliza a explicar. Então é um detalhe muito prático realmente para o dia a dia e alvo de questão de prova nesse entendimento. Permite você registrar o tempo de cada slide para que assim você possa depois exibir essa apresentação de uma maneira mais automática possível. Gravar a apresentação de slides é literalmente você passar os slides, ele vai registrar esse tempo, só que aqui você narra. Em vez de você fazer, por exemplo, uma apresentação para público, tô aqui, o público que eu vou apresentar está longe, o que eu faço? Vou colocar o slide e vou falar a respeito do tal slide na tela, vou ficar falando, ele vai gravar esse texto, esse áudio, melhor dizendo, e depois eu vou simplesmente salvar essa apresentação e mandar para outra pessoa. A outra pessoa vai receber essa apresentação com a narração, que inclusive está aqui dentro da opção de configuração, não listei, mas você tem na figura indicada a indicação de narração que está ali associada. Essa narração vinculada à opção gravar a apresentação de slides. Até tem um REC aqui indicado para isso. Então, reloginho, cuidado. Gravar a apresentação é só o relógio e o REC, e o relógio com o slide desenhado é a ideia do testar intervalos, portanto. Na sequência, você também pode pensar o seguinte, quando você vai exibir uma apresentação de slides, você pode utilizar-se de recursos como, por exemplo, o notebook e o próprio projetor. Se for só um desktop que não tenha uma tela, aí não tem muito o que fazer, é só aquele recurso. Mas quando você tem esse instrumento, o notebook e o projetor, você tem a tela do notebook e a tela do projetor. Você pode jogar da seguinte forma, coloca o notebook assim, voltado para você, e a tela para o público assistir o que você está explicando. Só que assim você está olhando o slide. Não, vamos usar de uma maneira mais eficiente. Não deixa a mesma tela no projetor e no computador ao mesmo tempo. O que você vai fazer? Você vai utilizar o recurso do modo apresentador. Perceba que é uma opção do tipo habilitada e desabilitada. Então quando você habilitar o modo apresentador, ele vai jogar duas imagens distintas no projetor e no seu computador. A tela do projetor, que na verdade aqui dentro do próprio bloco monitores tem a opção monitores, que é para você escolher qual vai ser o monitor principal para que seja exibida a tela do slide e qual vai ser o monitor do apresentador, que é para você, como ferramenta de explicar o conteúdo, poder visualizar o que está aparecendo na tela, uma miniatura do slide, como também você visualiza as anotações. Aí é que está o detalhe. Você, quando vai criar um slide, você tem um espaço próprio para anotações do slide, só que a maioria das pessoas não usa eles. Pense o que é um slide. Um slide é o objetivo de você colocar tópicos. E sobre tópicos você vai explanar. É simplesmente para você seguir uma sequência lógica, para que você possa lembrar do que falar. Então é para isso que serve um slide. Só. E às vezes, claro, um uso mais aprofundado, tornar mais interativo e visual a explicação sobre algum conteúdo. Então aí o slide fica bacana, fazer uma animaçãozinha, olha, isso daqui acontece isso, colocar um vídeo e tal, torna mais efetivo o uso da coisa. Mas
você às vezes precisa do fundamento daquele slide. A maioria das pessoas, imagino eu, que assistem aquelas aulas de faculdade, onde que chega lá o professor e só joga slide, não traz nenhum material para você escrito. Nós colocamos. Você não tem lá nada que você possa se apegar, simplesmente só tem slide. Aí o professor fala, você não sabe o que anotar. E aí, como estudar isso depois? Pegar o slide e só ver o tópico? Fica complicado. E ainda tem slide que é padrão do livro que o professor usa, simplesmente pega o mesmo slide e vai lá e joga para você. Nem ele às vezes entende o que está escrito lá. Então cuidado com esse detalhe. Como poderia explorar melhor? As anotações. As anotações, ela tem por objetivo você colocar o conteúdo, base, fundamentação daquele slide. Os slides são só os tópicos. E assim, neste modo, o que vai acontecer? Você simplesmente está ali no modo apresentador, o seu público vendo o slide e você vendo uma miniatura de slides para saber qual que é, não precisa ficar toda hora virando para a tela, e você olha ali as anotações. Tá lá explicando uma coisa, opa, estou em dúvida sobre o que eu tenho que falar. Lê ali, tá ali naquele texto para você já tirar a sua dúvida. E o mais legal, no modo apresentador, ele traz para você o tempo. Ele indica ali, olha, tá passando tanto tempo. Você, nesse slide tem tanto tempo, o tempo total da apresentação também aparece ali. Não aparece para o público, só para você. Ainda você pode utilizar recursos como, por exemplo, correção imediata. Porque enquanto está exibindo lá, você pode ali rapidamente clicar no slide, sem sumir da tela. Clicou no slide, opa, aqui faltou essa palavra. Olha, eu posso destacar, vou colocar em negrito aqui, ó, essa aqui, ó. Presta atenção, aquilo ali é importante. Então você pode tornar mais dinâmica, inclusive interativa a sua apresentação, explorando um modo apresentador. Então é um recurso que pouca gente utiliza e que é extremamente interessante em termos práticos, e na prova a ideia é de você ter duas telas distintas para fazer uso dela. Na aba revisão, tranquilo. A aba revisão é exatamente igual à aba revisão do Word de 2013. Então, você tem ali recursos como correção ortográfica e gramatical, também acessível pela tecla do atalho F7. Você tem aqui recurso como controle de alterações, você tem comparação de documento. Então, as ferramentas presentes ali dentro são exatamente as mesmas que você tem dentro da aba revisão do Word. Então, não precisa a gente ficar debatendo em cima dela, porque se a prova questionar lá, tal opção está na aba revisão do PowerPoint. É só pensar, tira o PowerPoint, coloca o Word, é a mesma coisa, beleza? Cuidado com isso. A aba exibição, essa já é de extrema importância no que diz respeito a editores de apresentação. Porque na aba exibição, você tem 5 modos de exibição. Mas, considerando efetivamente, poderíamos dizer que quando fala assim em apresentação de slides, existem 6 modos de exibição. Por que 6? Porque você tem o modo de apresentação, o modo onde você exibe o slide. Então esse seria o 6º modo. Quais são os outros que nós temos aí? O modo normal. Esse modo normal é o modo de edição. Quando você está editando o slide, você vai utilizar o modo normal. O que você precisa observar? No modo normal, você tem o slide, também chamado palco, essa área onde está o slide. Claro que aqui é miniaturinha, mas é a tela base. Você tem ali a figura indicando cada modo. Esse slide, tranquilo, é o que você tradicionalmente usa. As anotações estão aqui embaixo. No BR Office ele chama de notas, mas no Microsoft Office chama de anotações. Então, basicamente, aqui é que você coloca aquele conteúdo do slide. Vou falar aqui nesse slide sobre tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você coloca o tópico no slide e o conteúdo explícito aqui. Porque o que está na anotação é para você. Inclusive, nós vamos ver ali dentro dos modos de exibição, plausíveis de ser impressos daquela forma, que a anotação ela pode ser impressa da seguinte maneira. Imagina que você pega lá uma folha. E essa folha, você tem o slide sendo colocado como algo no topo e embaixo todo o texto. Então, simplesmente, você tem o slide e tem o texto. Tal qual você pensa assim, e o material que o professor colocou lá para mim? Tem o conteúdo aqui. Então, o slide é só o que é mais importante, mas o conteúdo está ali. Então, esse uso de anotações seria algo extremamente útil. Mas fazer o quê? E outro detalhe do modo normal é o que você tem no painel à esquerda. No painel à esquerda, você enxerga as miniaturas dos slides, ou seja, é a cópia fiel do slide. Se esse slide tem um fundo azul, a miniatura dele vai ter um fundo azul. Você vê a figura, você vê o texto do slide na miniatura. Claro, se você aumentar essa barra, vai ficar maior a miniatura, mas ainda é uma miniatura. Então, cuidado com essa estrutura. Na estrutura da aba modos de exibição, na aba exibição, você tem aqui o modo estrutura de tópicos. Esse modo estrutura de tópicos é extremamente importante observar um detalhe. Ele muda esse espaço aqui.
Ele não muda o resto. Continua sendo o slide e as anotações, mas o painel à esquerda, ele agora vai exibir apenas a estrutura de tópicos. Características da estrutura de tópicos, tanto para o Word quanto para o PowerPoint. Só exibe texto. As características gráficas, como imagens, cores, definições que você tem dentro do texto, não aparecem. Só vai aparecer o texto. Ou seja, aqui você nota a indicação, esse aqui é o slide 1, mas é bem pequenininho, é só um quadradinho dizendo, é um slide. E aí cada parágrafo se torna um tópico dentro daquele espaço do slide. Depois vem o próximo slide, cada parágrafo um tópico e o texto. No máximo que pode aparecer o texto em negrito e uma cor da fonte. O resto não é usado, não é explícito nesse modo de exibição. Nas versões anteriores do Word, você encontra essa forma de mudar entre esses dois modos de exibição como sendo duas abas dentro desse painel mesmo. No 2013 não tem essas duas abas. Você tem que ir na aba exibição e aí escolher qual dos dois você quer usar. São raras as pessoas que usam o modo de estrutura de tópicos. Ele é útil para imprimir. Novamente, seu professor foi lá e colocou um monte de slides e esses slides você vai imprimir. Na melhor das hipóteses, você coloca lá 9 slides por folha, para economizar com papel e com tinta. Só que, 9 slides por folha, se o texto do slide for pequeno, fica muito pequeno para ler. Para que isso? Se o seu professor mandou no formato de slide, algumas pessoas têm ainda o trabalho de ficar copiando e colando para fazer um documento de texto. Tranquilo. Se quiser sofrer, azar o seu. Mas você simplesmente poderia ir ver no modo estrutura de tópicos, onde que todas as figuras e recursos gráficos são tirados, inclusive o slide gigante ali, e você pode imprimir no modo estrutura de tópicos. Quando você vai lá na janela imprimir, Ctrl P, tem lá a opção, quero imprimir só no modo estrutura de tópicos, quero imprimir no modo folhetos, quero imprimir no modo slide, que é o comum. E aí você trabalha justamente essa ideia, coloca lá no estrutura de tópicos, só o texto vai aparecer. Mas tem uma imagem que outra. Aí, claro, você vai pegar só o slide que tem imagem. Não precisa imprimir todos, só imprime aquele que tem a maior ênfase que você precisa. Então use conscientemente a ferramenta. Outro modo de exibição é o classificador de slides. O modo classificador ou classificação de slides, ele vai colocar toda a tela, né? Claro, tem a aba ali em cima, tem a opção lá da barra de status. Mas toda a tela editável, onde você tinha essa subdivisão aqui, ela agora passa a exibir só miniaturas dos slides. Tá, dá para editar o slide? Não. O objetivo da opção de classificação é para você visualizar o todo, quantos slides tem e tudo mais, ver a sequência que estão os slides de uma maneira mais ampla e, principalmente, poder reorganizar. Como que você reorganiza? Clica, segura o clicado e arrasta para a posição desejada. Então fica fácil reorganizar. Claro, também é possível reorganizar aqui. Como? Você clica e arrasta para a posição desejada. Mas aqui você tem uma visão mais limitada, enquanto que no modo classificação de slides você tem a visão de um todo bem melhor do que no outro modo. Modo anotações. Modo anotações, ele vai trazer para você uma página, como se fosse uma página 4, como eu mostrei para você, e o slide na parte superior, e embaixo você tem a anotação, o texto desta anotação. Então você quer, depois que você fez os slides, colocar todo o texto dela ali, o modo anotação serve para isso, ou o inverso, tanto faz. E o último modo, o modo leitura. Modo leitura, cuidado, não é a apresentação de slides. O modo leitura, o que ele vai promover como resultado? Ele vai jogar em tela inteira, só que ainda aparecerão opções, recursos do programa. Enquanto que no modo apresentação de slides é só o slide inteiro. Então, esse modo também é uma certa novidade aí no processo. Cuidado, não tem a ver com a apresentação diretamente. Você tem a régua, a linha de grade e guias. O que você deve observar? Que todas, por padrão, estão desabilitadas. Régua é bem incomum você usar. As guias é mais para você poder saber organizar. Tipo, qualquer uma imagem eu quero colocar outra no mesmo alinhamento e tudo mais. As guias servem para essa finalidade, a nível critério mesmo de organização. Então é só para ver que elas estão desmarcadas. No bloco modos de exibição, ali dentro da aba exibição, você tem um bloco bem específico, muito importante. Você tem o bloco modos de exibição mestre. Esse bloco modos de exibição mestre, ele traz 3 opções. Você tem o slide mestre, você tem o folhetos mestre e você tem as anotações mestras. Qual que é a ideia de um recurso chamado mestre que nós estamos trabalhando? O recurso mestre, ele traz características, ele traz aqui simplesmente estilos de formatação. Então você tem aqui o estilo de formatação do slide. Por quê? Quando você vai lá na aba
página inicial, você tem o bloco estilo, você tem recurso de estilo de formatação, mas é para texto. Aqui, o mestre, ele traz características gerais para a estrutura, só que tem que ter um detalhe: o uso. O slide mestre, ele vai trazer para você características associadas a quem? A títulos. Por exemplo, eu quero colocar um título aqui que vai estar em negrito, quero um título com uma cor tal. Então é isso que ele vai definir para você, as padronizações do título. Se o título vai ser com letra determinada fonte, tamanho, posição, tudo isso o mestre vai definir para o slide. A mesma coisa para subtítulos, a mesma coisa para você trabalhar aí basicamente com o plano de fundo. E aqui que tem um detalhe legal: você pode definir fundos diferentes para layouts diferentes. Então, eu quero um slide do tipo título. Ele vai ter um fundo que você escolhe. Eu quero colocar aqui um layout do tipo título e subtítulo. Pode ser outro fundo. Ou todos podem ser no mesmo. Você pode criar o seu slide mestre ou usar aqueles que já estão por padrão. Quando você vai lá na aba Design, escolhe um tema, ele já traz implicitamente, junto com aquele tema, um mestre. Ele usa um mestre, na verdade. Então, quando você fala assim, eu quero criar uma apresentação de slides, quero criar um estilo de apresentação de slides, você cria um slide mestre. Perguntinha de prova: é possível colocar em uma mesma apresentação de slides mais de um slide mestre? Sim, desde que você use as seções que nós vimos lá nas outras abas. Então, basicamente, a ideia é organizacional e o que você pode editar, trabalhar aqui dentro. É mais a título de organização das informações do slide. Ao contrário do folhetos mestre. Folhetos mestre é mais a ideia, ele não mexe com o slide. Folheto mestre é para você definir, por exemplo, esse aqui é o primeiro slide, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse vem o quarto, esse é o quinto, esse é o sexto. Quando você usa o modo folhetos? Normalmente para imprimir. Cuidado com a impressão. Por quê? Na impressão você vai escolher essa ordem. Se você quer que seja a coluna primeiro e depois a segunda, ou se você quer que seja linear. Essa ordem não é aqui que vai ser definida. Aqui vai definir o quê? A disposição. Você quer que o slide mestre ele seja mostrado desse tamanho, o slide aqui, ou você quer que ele seja mostrado um pouquinho maior? Aproveitar mais o espaço do papel para o folheto. É isso? É isso, só. É basicamente o que você consegue alterar. Na maioria dos casos, o que sobra ainda aqui é para você definir os cabeçalhos e rodapés. Mas lembre-se, cabeçalho e rodapé é lá na aba inserir que você diz o que vai. Aqui você vai dizer a formatação do cabeçalho, formatação do rodapé, formatação da data e hora e a formatação do número de página, né? Do slide, de página, porque os slides têm vários slides. Então esse é o cuidado. O que o folheto mestre pode e permite você mudar é só essas coisas. O formato do slide, mudar título do slide, jamais. Folheto mestre não mexe com isso. Quem mexe com título do slide, características de conteúdo do slide, é o slide mestre. O que mais ainda devemos observar é justamente a opção de impressão. Durante a impressão, você tem a opção de falar, eu quero imprimir os folhetos. O detalhe é que se você colocar lá 3 slides por página, esse aqui é o peculiar da coisa. Por quê? Ao dispor 3 slides por página, olha como que eles vão aparecer. Você tem o slide 1, você tem o slide 2 e você tem o slide 3. Ao lado vão ser impressas linhas para você anotar. Esse é o único modo de folhetos que permite e exibe essa característica. Quando você coloca ali 4 slides por página, 8 slides por página, 6 slides por página, 9 slides por página, vão aparecer sempre assim. Quando você coloca nessa estrutura de 3, aparece assim. 1 também é só o slide que vai ser exibido. 3, você tem as linhas. Então essa é a exceção, por isso que é a importância de observá-la, porque ela pode ser o alvo das questões de prova por ser a exceção. E é algo útil, principalmente quando você quer acompanhar uma aula. O professor jogou os slides, nesse slide ele falou isso. Aí você vai anotando. Então é para breves anotações, observações, correções, que você usa esse modo de impressão folhetos. E você tem anotações mestras. A anotação mestra é para quem? Você fala da anotação apenas. Você não vai mexer com o conteúdo do slide, que aparece aqui o slide. Só que você só pode definir aqui o tamanho dele. Ele vai ser um pouquinho maior nesse modo de exibição, um pouquinho menor, só. Ele não mexe no conteúdo ou qualquer característica interna do slide.
Aqui, mesmo esquema anterior, você pode definir o cabeçalho, você pode definir o rodapé, a data e a hora e a estrutura do número de página. Definir como será, se vai ser negrito, se vai ser na cor azul, é a formatação destes campos. O slide, você não mexe, aqui eu só indiquei slide para você saber que é o slide que está ali. O que você pode configurar? Aí que está o detalhe. No modo anotações mestras, você vai definir as características de formatação de texto ou título e tudo mais para quem? Para a estrutura do espaço para anotações. O texto que vai estar ali dentro, ele vai seguir que formatação? Vai ficar alinhado, justificado, vai ficar centralizado? Eu vou colocar como? Título, negrito, subtítulo. É isso que você vai definir ao trabalhar com a estrutura de anotações mestras. Então, cuidado, a peculiaridade aqui no processo é por conta do modo. Mesma história, você pode definir mais de uma estrutura de slide, anotação, folheto mestre para a mesma apresentação? Sim, mas é algo incomum. Normalmente você padroniza ela para explorar a padronização. Se quiser fazer essa variação, usa a seção para poder dizer, olha, esse pedaço vai ser assim, o outro pedaço vou seguir outra formatação. O que nós usamos no dia a dia mais é o slide mestre. As provas trazem pegadinha em relação a esses detalhes aqui que você tem para manipular um slide. Cuidado, vale lembrar também que o PowerPoint, quando você abre o PowerPoint, ele é similar ao resto do Office 2013. Ele vai abrir já com a tela para você escolher qual vai ser um modelo para utilizar. Então, o PowerPoint é o que você mais usa isso. Word, normal você abrir ele como documento em branco. Excel também. Mas o PowerPoint é o que mais traz modelos prontos. Em vez de você ficar lá, vou colocar uma cor assim no fundo, cor outra ali, simplesmente já está pronto. Você só tem que colocar o conteúdo. Então ele é mais frequentemente usado do que as opções presentes nos outros programas. Então fica ligado para não cair em pegadinhas nesse sentido, porque quando você escolher algum daqueles temas, ele já traz todas essas características associadas ao tema. Se você for observar, faça um exercício, escolha um tema, vai lá e olha, por exemplo, o cabeçalho e o rodapé. Vai lá na aba inserir e olha a propriedade do cabeçalho e rodapé, da diferença de tamanho de um tema para outro. Você troca o tema, você nota essa diferença, porque essa diferença é do mestre que é modificado no meio do processo. Vamos a alguns exercícios para entender aí o contexto. A respeito do Microsoft PowerPoint 2013, assinale a opção correta. O PowerPoint é capaz de manipular grandes bancos de dados e gerar automaticamente gráficos e tabelas associados a esses bancos. Os arquivos que contenham apresentações criadas na versão 2003 do PowerPoint não são carregados pelo PowerPoint 2013. Um slide pode conter texto e fotografia, mas não gráfico ou filme. Para a visualização dos slides, como eles serão apresentados, ou seja, apenas um slide por tela, deve-se utilizar um modo de exibição denominado classificação. O slide mestre serve de modelo para os slides de apresentação, de modo que modificações feitas na estrutura desse slide refletirão em todos os outros slides da apresentação. A questão vai direto na característica do slide mestre, para você poder definir características comuns de formatação de texto, formatação de título, e que são usadas e refletidas para todo o documento, porque é o padrão do documento que você tem. Então cuidado, característica direta é esta, alternativa correta, alternativa E. Tem nada a ver recurso aí você falar que ele não abre um arquivo do 2003. Como não? É um documento que você tem como formato de compatibilidade com as versões anteriores. Ele vai abrir esse formato sem nenhum problema. A ideia de você ter um slide por página é o modo normal, que você está visualizando ali só um slide, não o modo classificação. Classificação você vê as miniaturas. Então cuidado com esses detalhes que nós vimos aí. Próxima questão. No PowerPoint 2013, versão português, o recurso que permite colocar efeitos especiais na passagem de um slide para outro é denominado transição de slides, esquemas de animação, personalizar animação, esquemas multimídia ou autoformas. Trocar um slide para outro é óbvio que é transição de slides, não tem muito o que pensar aí no processo. Essa aí foi dada, hein? Próxima questão. O do Microsoft PowerPoint 2013 armazena todas as informações sobre o tema e os layouts de slide de uma apresentação, inclusive o plano de fundo, a cor, as fontes, os efeitos, os tamanhos de espaço reservados e posicionamento. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. O slide tema, o slide mestre, o slide principal, o slide de anotações ou o folheto mestre. Cuidado, o tema ali é meio sugestivo, não é? Porque ele fala o slide tema, não fala o tema escolhido. Porque se tivesse o tema slide mestre, é o tipo de questão que você teria que optar entre a melhor alternativa e a certa. Teriam duas certas,
Mas qual que é a mais certa? É o slide mestre, cabe a ele definir as características. Um design é um exemplo, é um modelo baseado em um mestre que está definindo as características e formatações dele. Então cuidado, alternativa correta, slide mestre. Tema é uma aplicação de um slide mestre. Então cuidado com o uso deste recurso. Então você percebe que as referências ao PowerPoint, elas aparecem, mas elas são facilmente resolvíveis a partir do momento que você dá uma simples olhada no programa, aquela apreciada sobre o que ele oferece de recursos. Um forte abraço e até mais!